E, cara, muito mais fácil, o que encurta você o falou caminho. que realmente não faz mais diferença, o offline e o online. Não faz. Tem gente que se encontra comigo e me trata como se eu fosse um grande melhor amigo dele. Eu nunca vi a pessoa pessoalmente. E muitas vezes de trocar ideia no inbox. Putz, você E sabe a gente se acha mó brother. É Pô, isso. você é mó brother eu meu vou e te é no falar, inbox. isso aconteceu comigo agora, quinta-feira passada, tava num evento no Switch, não sei o quê. Aí encontrei o cara me olhando, não sei o quê. Pô, Bruno, não sei o quê. Pô, tá, não sei o quê. E você acha que conhece a pessoa? Não conhecia, eu tentava lembrar da pessoa, não conseguia lembrar. Aí vai daqui, vai dali. Eu falei pra menina, meu, pergunta o nome dele, vê direitinho quem que é, tal, pra poder lembrar de quem que é. Não sei de onde que o cara é. O cara me tratou como se me reconhecesse, assim, como se eu fosse... Não sei se ele é já de dentro do Switch, ou de dentro não é, porque ele foi convidado, ele tava numa empresa, pra uma agência, fazer um AVT. E aí, sabe quando você... O cara me tratou como se fosse o meu melhor amigo. E num outro evento também... seguia. E num outro evento de IA também, o cara virou pra mim e falou assim, quem tem já está na mesa, né? Eu falei, nossa, acabei de conversar, já é o primeiro que me fala, caraca. Funciona, e eu não sabia que esse cara, mas eu comecei com esse cara aqui. Agora eu queria que você desse um insight pra galera, porque é legal a gente contar essa história, fazer esses negócios, mas, cara, acho que o maior desafio de todo empreendedor, empresário, fundador, né, é o cara, primeiro, performar, e aí performance... Quando você começa a falar, putz, depende muito de mim, depende muito de eu criar conteúdo e tal. Porque criar conteúdo também é um desafio. Total. Principalmente pro cara que é empresário, fundador, que tem uma rotina super complexa, né? E como que é o regramento. Porque, de fato, o conteúdo ele precisa de ritual e rotina. Não adianta ser o cara esporádico. Postei 3 vezes e vou performar, puta, ali mal. Não, o cara tem que fazer aquilo todo dia. É com uma cultura, de fato, de permanecer fazendo aquilo, né? Resiliência. Como que a galera que tá ali tentando, de fato, ir pra rede social ou trazer a cara, qual que é o começo? Da onde que vem esse insight? Cara, animal. Eu acho que... cara, já tô nos anos de estrada, eu poderia trazer a resposta mais técnica aqui, mas a gente sempre vai esbarrar numa primeira parte que é comportamental. Eu coloco o meu bonezinho de coach por 2 minutos, tá, Felipe? Porque eu falo, cara, eu posso dar todo o playbook técnico pro cara produzir conteúdo. Assim como eu posso dar pro cara o melhor tênis de corrida para ele, o melhor óculos baixa pace, que tá na moda falar agora, e o cara não vai correr. Por quê, velho? Porque tem alguma coisa que trava o cara na questão de comportamento no primeiro momento. Então, o que eu falo primeiro, Brunão? Que o cara ele tem que entender isso como relevante. Primeiro ele tem que aceitar que não tem como fugir disso. E de fato não tem mais discussão. Tá? Não tem discussão. Para todo argumento que o cara trouxer, vai mostrar que produção de conteúdo quebra qualquer objeção. Segunda coisa, vai chegar na primeira trava dele, que é a pessoa não produzir conteúdo porque está se achando gordo, velho e careca. Tá? E aí eu sempre falo o seguinte, meu irmão, no offline você é mais feio do que no online. Começa por aí, né? Então, dito isso, aqui a gente escolhe o ângulo da câmera, você vem pra cá, escolhe o ângulo, você pode gravar e regravar, dá para um editor. Então já quebra a primeira objeção comportamental aí. E a segunda objeção comportamental que pega é, o cara tem vergonha às vezes da esposa dele. O que a minha esposa vai achar? Caramba. O que o meu time vai achar na hora que eu produzir conteúdo? E sabe qual que é o pior? O que aquele cara que eu estudei há 15 anos atrás na faculdade vai pensar de mim se ele ver um conteúdo meu? Oh, isso daí... É loucura, não é? Doideira, mas faz sentido. Fala aí. Não, manda ver. Faz sentido, mas foi mais engraçado que eu vou contar. Manda. Ontem eu cheguei em casa, tava minha esposa e meu filho na cama, vendo o episódio do podcast. Fala lá o papai, não sei o que, zoando. Ah, vamos ver o que ele falou aqui. Ah, pô, mas você falou isso? Não. É muito engraçado esse aí. E eu sabia que cara, começo... se você no começo não... No começo eu tinha vergonha da minha esposa, cara. É isso. Eu tava gravando story na sala, minha esposa aparecia e eu parava. Mó doideira. É isso, cara. Então, assim, não tem nada técnico que eu traga que vai fazer sentido se não romper essa questão, entendeu? Do meu lado, eu conversei com a minha esposa. Falei, amor, é o seguinte, eu vendi a empresa, porque, minha esposa me conheceu de camisa, calça social, sapato, e de repente, do nada, virou um marqueteiro usando Air Force e camisetinha preta, né? E agora a camiseta verde. Eu falei pra ela, amor, é o seguinte, vou começar a produzir conteúdo agora. Tô andando no meio de criador de conteúdo. Primeiro, eu preciso produzir conteúdo para poder me relacionar melhor nesse ambiente, né? Porque senão eu viro um ET,
no meio dessa galera. E é uma moeda de análise também, né? Deixa eu ver seu arroba aí. Galera, não, Deixa eu ver, mas sabe quando quando a gente é o coprodutor, o cara fala assim, você falar pro expert, fala assim, Felipe, faz tal coisa. Ele fala assim, não vou fazer, é a minha cara que vai estar ali. Não, isso aqui não funciona. Então tá bom, não funciona? Aí eu comecei a produzir conteúdo para quebrar a objeção de todo mundo que estava do outro lado da mesa, né? E aí, dito isso, velho, falei com a minha esposa, falei, cara, beleza. Vou me atirar isso aqui. Vou me atirar porque eu acredito que a marca pessoal vai ser um dos ativos mais valiosos daqui para frente e vai impactar na minha carreira. Se impacta na minha carreira, impacta na nossa vida. Então, estamos alinhados. Então, cara, tirei o elefante branco da sala que todo mundo tem medo de tirar. Tá? Tipo daquele negócio, começar a produzir sem falar com a esposa. Que isso? Do nada começou a produzir. A esposa vai julgar. Blogueirinha, virou blogueirinha? Cara, blogueirinha, a primeira palavra que todo mundo fala, né? Virou blogueirinha. Isso é o grande medo da galera. Sabe o que eu fiz logo no comecinho? Eu tenho, que agora eu ganhei um pouquinho mais de peso, mas tá apertado, vou fazer outra. Tá escrito assim, blogueirinho é o caralho. Aí eu andava, fui no mercado um dia, a moça falou assim, nossa, moço, que camiseta agressiva. Mas era essa vibe. Então, cara, tirando a parte comportamental da frente agora, a primeira coisa que eu falo é que todo empresário já é produtor de conteúdo. Por quê, Felipe? Não existe empresário que senta numa mesa de reunião para vender que só tira pedido. Ou você gera conteúdo para o teu cliente te ver como autoridade, conta uma história e mostra que você conhece tecnicamente sobre o que você está vendendo, gera confiança com o cara, ou você não vende, porque ninguém só fica tirando pedido. Ou seja, se todo empresário já gera conteúdo, eu só preciso documentar isso. E para isso tem método e processo. Né? Hoje, com inteligência artificial, o que a gente está fazendo aqui no final do dia é um conteúdo documental de uma conversa que poderia estar acontecendo na mesa do Switch. Exatamente. Uma mesa de empresários trocando ideia sobre algo que um faz, outro faz, e está tudo certo. Né? Então, hoje eu sinto que o empresário precisa entender que ele tem formas de documentar isso usando um cloud da vida, uma reunião que ele faz, de repente, com um time, um all hands que ele faz toda semana com o time. Documenta com Fireflies, documenta online, né? É isso. Então, eu acho que existem alguns caminhos que tiram essa trava, porque a galera acha que produzir conteúdo é simplesmente, meter o celular na frente da cara, gravar um vídeo, não necessariamente. Né? A gente tem conteúdo escrito, que tem funcionado muito, que são as newsletters, que estão sempre em alta. Carrossel no Instagram também vai no mar muito. Voltou agora. Antes, por um tempo, o Instagram tinha banido um pouco o alcance do carrossel. Sim. Voltou forte agora. E posso te falar, os carrosséis, os conteúdos mais simples são os que mais performam. Os mais a gente tem um conteúdo de quinta-feira que a gente faz em Collab, que chama Crônicas de um CNPJ em Colapso. E, cara, é uma historinha. É um carrossel em história. Quando você começa a ver os insights, você vê que a galera começa a curtir nos últimos. E no último, tipo, no meio assim, ainda não tem tanta curtida. No último, tem um monte de curtida. Você fala, caramba, o cara foi até o último mesmo. Sabe? E é incrível, assim, dá, sei lá. É que no começo a gente demorou pra acertar. Né? E aí eu falava, porque lá atrás eu fazia essas historinhas. E funcionava super bem. Aí eu mandei alguns pro Brunão. O Brunão pegou o jeito, aí na primeira, estourou. Aí agora só, é uma melhor que a outra, cara. Animal. Não, e a galera espera, porque elas sabem que na quinta-feira sai nova. Assim, eu quero ver da semana que vem. Quero ver da história da semana que vem. E, putz, fica muito legal, cara. Muito legal. É isso, cara. Foi do Lucas. E é um storytelling. Foi o Lucas. Aí o lance é esse, velho. A história já é um meio de engajar todo mundo. E, geralmente, um empresário que tá mais na parte comercial, ele já conta história pra caramba. Então, já é mais natural pra ele puxar isso. Mas, cara, eu acho que é mais o empresário querer fazer, sabe? E uma das coisas que, andando no meio desses criadores de conteúdo, teve um dia, Filipão, falando de contar história, né? Um dia que eu tava nesse Mastermind, que eu paguei 120 pau pra estar lá, legal, e... Cara, na hora do coffee break, assim, eu falando com um cara que eu admirava, e o cara produzia conteúdo bem pra caramba, e ele tá fazendo seus 35 milhões por ano no perfil dele. E aí, papo vai, papo vem, no coffee break ele fala, Lucão, eu preciso de 5 minutinhos que eu vou ali fora responder umas caixinhas de pergunta. Eu falei, cara, ou meu papo tá ruim, ou esse cara vai lá fora mesmo responder. Eu olhei da janela assim do hotel, eu vi lá, o bichão lá fora, respondendo caixinha de pergunta em vídeo. Irmão, sabe quando um empresário pediria licença para fazer alguma coisa? Era só se algum cliente estivesse ligando ou se ele tivesse uma call agendada com o cliente. Verdade. E aí, quando a gente começa a andar na Creator Economy, com essa galera que está fazendo grana na rede social,
a grande lógica que faz essas pessoas olharem para a rede social de forma contundente e jogar o jogo sério é que elas entendem que ali a gente sai da relação de um para um e entra na relação de um para muitos. Né? Então, pô, o cara tá lá, beleza. Por mais que ele tava com, sei lá, 100 mil seguidores na época, ele foi responder uma caixinha de pergunta para falar com 100 mil pessoas, brother. Ou sei lá, que o story dele estivesse entregando para 3 mil. Tá? Ainda assim, 3 mil pessoas. 3 mil pessoas, bota 3 mil pessoas no lugar. Você não sairia agora, assim, pra falar, estamos gravando aqui, vai ter um alcance legal. Mas, pô, cara, se você pegar o teu telefone e falar com 50 pessoas no teu story por dia, olha, não tem nada mais alavancado do que isso, entendeu? É louco, porque eu fico... O story do Instagram entregava muito mais. Eu com 100 mil seguidores, eu lembro quando eu completei 100 mil, bati 100 mil, meu story dava 15, 20 mil alcance. Aí, do nada, começou a cair, tanto é que eu achei que era comigo e depois acompanhando criadores, comecei a ver que o alcance foi cortado mesmo. Hoje o meu story dá 5 mil, às vezes 6 mil, eu acho uma bosta. Eu falo, puta que pariu, 6 mil. Comparado a blogueiras que fazem uma novela, que normalmente aquilo é uma novela para acompanhar, puta do negócio legal, mas para uma página de empreendedorismo, que é denso o conteúdo, um monte de texto, falando de empreendedorismo, às vezes eu paro pra pensar e falo, cara, deu 5 mil pessoas leram essa coisa. É loucura, irmão. É loucura. Bota 5 mil pessoas. É que a gente se desacostuma, a ordem de grandeza da realidade, sabe? Fica diferente, né? 5 mil pessoas leram esse texto, bicho. É uma loucura. Então acho que quando fala, pô, o cara que quer começar, Brunão, ou ele entende isso, entende que é até o Naval Ravikant fala, né, que a gente tem 4 alavancas de geração de riqueza, que é capital, né, dinheiro fazendo dinheiro, mão de obra, ter dinheiro para contratar mais pessoas e a gente liderar essas pessoas. Só que as 2 últimas agora são as mais bizarras, que é tecnologia, pô, tem um SaaS que me dá escala, só que mídia. Né? Acho que o que faz o empresário olhar para isso é entender que hoje toda empresa é uma plataforma de mídia. A gente está gravando um podcast aqui que 30 anos atrás, essa estrutura era só a Rede Globo e o SBT que teria, irmão. É isso mesmo. Né? Agora, todo e qualquer empresário que vem, tira um pouco de grana do bolso e aluga um estúdio, chama cliente para conversar, chama amigo para conversar, cara, ele pode programar o podcast para subir no domingo, 9 horas da noite. O que acontece domingo, 9 horas da noite na Globo? Fantástico. Que em tese era o horário nobre mais caro da TV brasileira. Né? Você pode concorrer com essa galera, óbvio. Você tem um alcance limitado, mas ainda assim. Limitado não, você tem um alcance menor por conta de uma série de coisas que acontecem. Mas, bicho, se o empresário não estiver olhando para essa grande oportunidade que está na frente dele, o que é que ele vai valorizar, entendeu? E essa criação de conteúdo via podcast é uma coisa que eu vejo que é muito subutilizado. Total, concordo. Cara, porra, é só você chamar alguns clientes, podcast de às vezes 40 minutinhos, sabe? Que seja episódio mensal. Deixa eu dar um hackzinho para esse cara que quer produzir conteúdo. Os 50 episódios de podcast que eu falei que a gente gravou, todos, Felipe, todos são quebras de objeção. Aí, tá falando? Preciso gravar um podcast semana que vem. Qual que vai ser o meu repertório? Cara, deixa eu olhar no meu CRM, qual que é a minha maior objeção que meus clientes estão tendo. Eu vou falar sobre isso. Aí o que eu faço? Fico 1 hora gravando ou com os meus sócios ou com algum convidado especial. E aí a hora que eu pego esse podcast e mando pro meu funil, eu tô construindo um processo comercial escalável com a minha cara. E a hora que o cara entra na reunião comigo, o cara já me conhece de novo, o cara se relacionou comigo. Então, o conteúdo... Ele fala, nossa, o cara do vídeo, que legal. É isso, cara. E é besteira, mas sempre funciona, cara. Isso. Cara, teve uma vez que... E o nosso podcast lá, super nichado, assim, alcance mais pra base da galera que tá entrando no nosso funil comercial. Mas é muito louco um dia que eu entrei numa call de vendas, cara, que eu adoro fazer call de fechamento. Irmão, o cara, ele abriu o bloco de notas, mostrou na webcam que ele tinha assistido todos os podcasts e tinha anotação no bloco de notas do cara, irmão. Caraca, que legal, olha isso. Pô, animal. Eu faço isso com o conselho. É mesmo? É. Você anota? Eu anoto. É bizarro. Eu anoto. Tem sites ali que eu tenho e aí deixo anotado. E, cara, lógico, a real é o seguinte, você anota pra você gravar na memória. Porque você não vai voltar naquele caderno e ver de novo. É muito difícil. Né? Mas tem coisas que eu falo assim, putz, ele falou, sei que tem lá. Ele falou no podcast isso. Ele falou isso, não sei o quê. E às vezes eu faço um review ali, e agora com a gente fazendo podcast, eu começo a assistir um pouco mais para ver qual que é o tipo de pergunta, como que se posiciona, para deixar mais o cara mais solto, né? Porque é um desafio da gente aqui. Às vezes a gente pega, você o papo flui tranquilo, mas tem gente
Que é isso, a gente tava falando exatamente trava. isso antes. Trava. E, cara, vai dar gente fazer aquele podcast um negócio legal. Perfeito. O host aí- tem que puxar o podcast. E aí você tem que puxar e você tem que dar, tipo, insights. Por mais que o cara vai só compartilhar alguma coisa, mas o podcast vai ficar com conteúdo legal. Você vai ter que tirar da cachola qual que é a empresa trazer do um cara, exemplo trazer seu, um exemplo seu. Então você começa a ter que domar ali o jogo do podcast.